Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Cleverson Nolácio e hoje nós trataremos sobre o direito administrativo. E dentro do direito administrativo, começaremos com o tema regime jurídico administrativo. Então vamos à definição do regime jurídico administrativo, o que viria a ser este instituto. Então, dando a definição, seria aí o conjunto de limitações e prerrogativas em face do interesse público. Então, quer dizer que a administração pública, ao buscar o interesse público, ela possui aí um pacote, digamos assim, de limitações e prerrogativas para que ela possa atingir o interesse público. E qual seria então o conteúdo do regime jurídico administrativo? Podemos então analisar esse conteúdo por dois aspectos, né? Então temos aí o interesse público primário. O que seria o interesse público primário? Esse interesse público primário ele é composto pelas necessidades da sociedade, né? A necessidade dos cidadãos enquanto participantes da coletividade. Então a administração pública, quando ela atua, né, aí ela tem como interesse primário, ela busca esse interesse primário, que é o interesse da coletividade, o interesse da sociedade. Ainda falando do conteúdo do regime jurídico administrativo, temos o interesse público secundário. Esse interesse público secundário nada mais é do que a vontade da máquina estatal, é a vontade do Estado. Então, o regime jurídico administrativo, ele é composto, né, tem aí o seu conteúdo, forma o seu conteúdo com o interesse público primário e o interesse público secundário. No entanto, é importante fazer uma observação acerca do interesse público secundário. Porque se a administração buscar esse interesse secundário de forma indevida, sem se atentar ao interesse público primário, pode aí ocasionar um desvio, um abuso de poder, né? Um abuso de poder do Estado. Temos aí como exemplo, interesse público secundário, quando a administração pública faz aí uma instituição de tributos. Essa instituição de tributos tem aí como fator principal a arrecadação, né, o suprimento dos cofres públicos. A administração precisa de verba para que ela possa aí atingir as finalidades públicas com que está comprometida. Só que a demasiada instituição de tributos de forma excessiva, tentando aí buscar esse interesse público secundário, pode ocasionar um abuso do poder pelo Estado. Então deve-se aí ter atenção quanto ao interesse público secundário neste ponto, ok? E aí eu pergunto para vocês, e se houver um conflito entre o interesse público primário e o interesse público secundário, qual deve prevalecer? Meus amigos, não tenham dúvida que deve sim prevalecer o interesse público primário. É aí a base principal do direito administrativo. Vocês sempre ouvirão falar no interesse público, e esse interesse público, na maioria das vezes, quer dizer o interesse público primário, o interesse da coletividade. Ok? Então aí estamos falando do regime jurídico administrativo. Existem dois princípios basilares do regime jurídico administrativo que auxiliam na formação e na constituição desse regime jurídico. Então o primeiro princípio aí que falaremos no âmbito do regime jurídico administrativo é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O primeiro ponto interessante sobre esse princípio é que não se trata de um princípio expresso ou explícito na Constituição Federal, como nós veremos aí nos nossos próximos encontros. Então, o princípio da supremacia do interesse público
é um princípio implícito, apesar de não estar previsto expressamente na Constituição. No próprio texto constitucional, vemos algumas disposições que são decorrências aí do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, como podemos exemplificar a ocorrência do princípio da supremacia do interesse público? Podemos ver, então, no artigo 5º da Constituição, no seu inciso 24, que fala, por exemplo, da desapropriação. O que é o Instituto da Desapropriação? A administração pública, ela precisa de um determinado bem de um particular para que seja executada uma obra pública ou para que seja prestado um serviço público. Em decorrência dessas atividades, a administração pública precisa desapropriar um bem privado, um bem particular. Claro que esse particular, decorrente dessa desapropriação, será previamente indenizado de forma justa. Porém, esse interesse privado, ele é suplantado aí pelo interesse público. E isso está previsto na Constituição como aí uma decorrência do princípio da supremacia do interesse público. Um outro exemplo, inclusive na própria Constituição, temos lá também no artigo 5º da Constituição, no inciso 25, quando trata da requisição administrativa. Então, na requisição administrativa, a administração pública ela pode ocupar temporariamente um bem particular para suprir as necessidades, para perseguir o interesse público. Numa situação de emergência, numa situação de calamidade, ela pode utilizar o bem particular buscando aí o interesse público. Então aí são decorrências no texto da Constituição, apesar de não prever expressamente o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, mas está aí de forma implícita na ordem constitucional. Ainda falando do princípio da supremacia do interesse público, é importante a gente tratar sobre o poder de autotutela. O poder de autotutela da administração pública, de poder o quê? Reavaliar, revisar os seus atos administrativos, convalidar aqueles atos que a princípio são anuláveis, mas eles são passíveis de convalidação. Ou inclusive aqueles atos administrativos que têm um vício insanável e ele deve ser invalidado, deve ser anulado pela administração. Então a administração tem esse poder de autotutela, de rever os seus atos. Claro que com as suas especificidades, nós veremos isso nos próximos encontros, existem aí algumas limitações para determinados atos administrativos serem revisados. E aí nós veremos aí alguns institutos que impedem, às vezes, a revisão de um ato administrativo, como a prescrição, a decadência. Isso nós veremos mais para frente. Mas por hora, esse poder de autotutela aí presente no princípio da supremacia do interesse público, em que a administração pode revisar os seus atos. Outros pontos decorrentes do princípio da supremacia, que é importante a gente adiantar. Então, a autoexecutoriedade dos atos administrativos decorre aí da supremacia da administração. Então, quer dizer que ela seus atos são autoexecutáveis. Ela não precisa se socorrer ao Poder Judiciário para que as suas decisões sejam executadas. Então, podemos exemplificar a interdição de um estabelecimento comercial que não esteja cumprindo ou observando as regras administrativas de funcionamento, autorização, licenciamento para funcionamento daquele estabelecimento. A administração pode determinar a interdição daquele estabelecimento e executar a sua própria decisão. Ou então, um imóvel que foi construído sem observar as regras
que pertinem sobre o direito de construir. Então a administração pode executar, por exemplo, um ato de demolição de parte daquela construção que não está de acordo com as regras do plano diretor, por exemplo. Coercibilidade também aí é um atributo aí dos atos administrativos que decorre do princípio da supremacia do interesse público. Então, a coercibilidade significa que o particular, o administrado, deve obedecer, deve cumprir as regras que são impostas aí pela administração, tudo em face do interesse público. Outro fator, outro ponto importante que decorre da supremacia do interesse público é a presunção da legitimidade dos atos administrativos. Isso nós falaremos com mais profundidade quando formos estudar os atos administrativos. Um outro tratamento diferenciado aí que a administração pública recebe nas relações processuais. Então, ela tem, no processo civil, por exemplo, ela tem prazos diferenciados, né? Então, atualmente, na vigência do novo CPC, a administração pública tem prazo em dobro para se manifestar em qualquer momento do processo. Então, seja para recorrer, seja para contestar, ela tem prazo em dobro. Agora, vocês devem se perguntar por que todas essas prerrogativas, por que todas essas vantagens, podemos dizer assim, que a administração pública possui? Por um motivo muito claro. A administração pública precisa dessas prerrogativas porque ela atua em nome do interesse público. Então, essas prerrogativas são importantes para que ela possa alcançar um interesse público primário, aquele que nós falamos agora há pouco. Então, a administração pública, aí, em decorrência do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, é que ela possui aí, essas prerrogativas. Então, nós estamos falando dos princípios basilares que ajudam na configuração, na instituição do regime jurídico administrativo. Falamos agora do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E agora, neste momento, falaremos sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público, que nada mais é do que um contrapeso do princípio da supremacia. Se de um lado a administração pública ela tem prerrogativas, ela tem determinados direitos, porque ela tenta alcançar o interesse público, de um outro ponto, ela tem aí limites que devem ser observados pela administração pública, e isso é trazido pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, esse princípio significa que a administração pública ela não pode abrir mão do interesse público. Então, se ela não pode abrir mão do interesse público, o ordenamento jurídico impõe para a administração pública a observância de determinadas regras, como, por exemplo, o princípio da legalidade estrita, que nós veremos mais à frente. Então, o princípio da legalidade estrita significa que a administração só pode praticar atos que estejam previamente descritos na lei. Então, a lei tem que autorizar aquela atuação da administração pública, justamente porque ela atua em busca do interesse público. E tantas outras situações que a administração pública deve observar, como, por exemplo, a vedação ao nepotismo, que inclusive já é aí uma situação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal. A imposição da publicidade dos atos administrativos também é um limite imposto à administração pública, de modo que ela não pode praticar seus atos às escondidas, né? Então ela tem que dar publicidade dos seus atos, observadas aí as exceções legais. Um outro ponto aí que está presente aí no princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, a administração pública ela deve motivar os seus atos, né? Os atos administrativos devem ser motivados de modo que se possa
instituir um controle sobre a administração pública. Então, a publicidade e a motivação dos atos administrativos ajudam aí a impor um controle da administração. Então, vimos aí dois princípios que ajudam na instituição do regime jurídico administrativo. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público, que nada mais é do que um contrapeso do princípio da supremacia estatal. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até o próximo encontro. Até mais!